Estamos começando, então, o nosso 2026, com o retorno da nossa curadora, Tita Lira, que iniciou, quer dizer, a sua primeira curadoria foi com um livro também tão poderoso quanto, que ela trouxe para a gente há um ano, Tita, se eu não me engano? Acho que sim, 1 ano e meio, né? Exatamente. E a Tita trouxe para a gente a Biblioteca da Meia-Noite, se eu não me engano, esse era o nome. Então, queria agradecer bastante por você ter aceitado o convite, trazer para a gente a sua nova curadoria para o debate que vai abrir aqui. E eu acho que nada melhor do que você mesmo para falar sobre a sua escolha e tudo mais, e todo o processo que você sabe como, enfim, como a gente vai seguir. Agradeço bastante, tá? Iniciar o ano de 2026 conosco aqui novamente. Muitíssimo obrigado, viu, Tita? Boa tarde a todos. Eu que agradeço, Cleibron. É muito bom ter esse voto de confiança de todos, sobretudo o seu, né, que é a grande argamassa aqui, que vai nos unindo e fomentando o Clube de Leitura, um instrumento tão rico, né, de tantos saberes, e para mim é tão importante, eu acredito que para todos aqui. Iniciar o ano de 2026 como curadora também é uma honra e uma responsabilidade, um desafio, né, que eu espero que esse ano seja extremamente profícuo com as nossas leituras, os nossos debates. A cada novo debate aqui, eu saio, no mínimo, com uma questão, como se fosse uma goteira do bem, assim, ó, me fazendo voltar o vídeo para o começo e pensar, refletir, o que é enriquecedor, né? Então, queria agradecer a todos vocês e dizer que não sei se por acaso ou por coincidência agora, nesse exato momento, eu estou num local que é grande responsável por fomentar o meu hábito de leitura. Eu estou na nossa casa de veraneio, que fica numa praia no norte de Alagoas, uma casa muito simplesinha, uma casinha de pescador. E até bem pouco tempo a gente não tinha televisão, e fazia questão de não trazer, e era até hoje, é o ponto de fusão das nossas leituras. Então aqui eu vi meus avós lendo, meus pais lendo, nos induzindo, eu, meus irmãos e meus filhos também lendo. Aqui a gente leu O Tempo e o Vento, aqui a gente leu grandes coleções, Ken Follett, enfim, livros de 1000 páginas eram reservados para esse período de férias daqui. E é muito interessante estar aqui nesse momento. Bom, tudo é Rio. Eu escolhi esse título porque, para mim, a despeito de algumas controvérsias que eu tenho lido e ouvido, Tudo é Rio, para mim, foi um dos livros da minha vida. Pela forma, sobretudo pela narrativa, pela forma escolhida pela Carla Madeira de descrever, de escrever, de narrar os fatos, né? O prefácio diz que ela não escreve, que ela desenha, que ela borda. Eu acho que ela borda mesmo, porque é uma escrita leve, é uma escrita metafórica, é uma escrita assim que a mim me envolveu desde o início, né? E é uma narrativa fluida, criativa. E aí essa metáfora do Rio, eu inclusive estive antes de ontem lá na Foz de São Francisco e fiquei comparando, né, com o livro. O Rio é arrebatador, assim como a história é arrebatadora, né? É um mergulho no livro, com a densidade, a volúpia, a intensidade de um amor e de uma paixão como ponto focal da história. E há momentos que, assim como um rio na vida, a gente não consegue controlar a correnteza, para onde ela vai, se vai para lá, se vai para cá, se vai ser menos forte, se vai ser mais forte, né? Se de repente vai haver uma cheia e vai engolir tudo, e enfim, e causar perdas, e causar danos, e causar dor, sofrimento, mas ao mesmo tempo são as águas de um rio, e assim como a vida, o amor, né, vai nos alimentando, vai provendo
os personagens de vida, de emoção, de aprendizado, né? Então eu entendo perfeitamente, inclusive porque eu suponho conseguir enxergar por que Carla Madeira escolheu esse nome para esse livro, né? Nessa metáfora do tudo é rio. O rio traz, o rio leva, o rio lava, o rio enche, o rio vaza, o rio alimenta, né? E me chamou a atenção desde a primeira palavra do livro, porque ela chega com os 2 pés na porta, né? Ela começa com a palavra puta, ponto. E aí vai descrever Lucy, né? Então ela começa de toda forma muito, muito impactante. E a escrita dá vontade até de, puxa, por que não fui eu que fiz assim? O que eu tenho que aprender com ela para ser dessa forma, né, de chamar a atenção? É interessante isso também. Eu acho que, a despeito de todos nós sabermos qual é o núcleo, qual é o argumento nuclear desse romance, dessa história, que a paixão, o ciúme, né, o amor de Venâncio e de Dalva, e algumas consequências muito perversas, mas doloridíssimas, da gente entender com a questão nuclear do livro, que se gira em torno desse casal. Eu entendo e percebo o protagonismo muito forte de outros personagens que vão se entrelaçando. De repente, né, é um emaranhado de nós muito legais. Aí a gente vem a história pregressa lá de Lucy, desde que ela ficou órfã, de onde veio a revolta dela, que ela escolheu ser uma prostituta. Não foi uma necessidade, não foi uma falta de opção, não foi... Ela teve um planejamento estratégico, inclusive, de como ia começar a vida dela nesse sentido. Tio, dentista, advogado, isso que ela ia... Enfim, ela ia seduzir os homens importantes da sociedade lá da comunidade onde ela morava, né? A gente vê a família da Dalva, uma família equilibrada, onde há um equilíbrio de forças, né? Entre Antônio e Aurora, que são os pais de Dalva, uma família alegre, uma família de músicas, uma família que consegue transmitir valores, né? E moral, assim... E alegria, né, para os filhos, e solidez também. Eu também achei isso muito bacana. Aí vem a história da Francisca, né, também, que não deixa de ser, para mim, foi um outro conjunto, um outro círculo, sabe? Enfim, é um livro que eu achei que me pegou de jeito e me surpreendeu no final. Eu tive vontade de parar a leitura, voltar a ler de novo, e foi o que eu fiz, né? Eu li 2 vezes, e quando a gente tem esse convite maravilhoso do Kleiperon por ser curadora, que eu acho muito especial, a gente fica na dúvida. Eu pensei nos 3, 4 títulos, porque eu julguei que Tudo é Rio é um livro curto, a gente tinha mais tempo, talvez fosse interessante aproveitar para colocar um livro com maior número de páginas, mas eu falei, esse livro me tocou tanto, né? E assim por isso que eu coloquei. E aí, dito isso, a gente pode... outra coisa que me chamou muita atenção é a descrição da dor, logo no início do livro, da decepção. Fica uma coisa estagnada, como se pudesse ficar suspenso no ar, né? Quando a escritora abre o livro falando de Lucy, em seguida dá uma panorama superficial na história superficial não, ela entra com os 2 pés na porta de novo, quando ela conta a história de forma muito abreviada de um amor que chegava a causar raiva nos outros, então forte que era, de Dalva e de Venâncio, e fala do ciúme e do desfecho ali no início do livro. Ele já fala o que Venâncio fez com o recém-nascido e tal. Aí para o livro fica dor, uma página inteira, dor. E assim, sei lá, num filme, se fosse um filme, eu acho que seria
um fade-in, é muita dor. Eu consegui sentir a dor, né? Eu acho que talvez vocês também. Outro ponto que eu acho muito interessante aqui é o papel da família, ao mesmo tempo que mostra tanto a família de Venâncio, né? A família original que justifica, explica, mas não justifica a rudeza dele em alguns aspectos, que só foi quebrada diante do amor por Dalva, mas o quanto a presença paterna e não boa e nociva, né, terminou provocando algumas atitudes assim, algumas reações, alguns sentimentos profundos de revolta guardados, né, de Venâncio. Também o papel da família por esse lado, o papel da... Enfim, a família aparece em vários momentos. Tanto a família de Dalva como a de Venâncio, a família na qual Francisca era funcionária. E outra coisa, preconceito, né? A gente vê muito interessante a descrição dela, muito leve, quando ela começa a falar das beatas, e ela fala isso em vários momentos do livro, tanto quanto Francisca foi expulsa da casa por conta né, do que as mulheres iam falar das beatas, como quando ela descreve a situação de Lucy. Enfim, eu acho que a gente pode abrir para conversa, né? Amei o presente, viu? Do fim de ano da nossa reunião, que você me deu um livro maravilhoso. Muito obrigada. Tudo que a Tita falou do livro, não tenho o que questionar. Agora, o que mais me encantou nesse livro, mas me encantou muito, foi a forma como ela colocou a história da Lucy como a sociedade vê. E deixou para a gente ver como a gente dá conta de ver. Ela botou a Lucy como uma puta e tratou a Lucy como uma depravada puta do começo ao fim, sem nenhum tipo de sentimento de carinho, de uma crueldade, de uma vulgaridade, de uma forma ruim, medonha, cruel. E a sociedade é desse jeito, é assim que a gente vê uma mulher prostituta e a gente faz isso. A gente, desculpa o termo, eu espero que eu não faça isso, mas o que eu falo na gente como sociedade. A Lúcia é uma criança, perdeu os pais com 7 anos, né? Ela tinha dignidade, era um ser humano. Ela podia ser ela, tudo. Teve a dor grande da perda dos pais, foi morar com uma filha que estava fazendo uma caridade, onde ela nunca mais teve família. Onde o tio, bem claro que diz que ela com 13, 14 anos, o tio já tinha ensinado tudo para ela como se defender para não ficar grávida e já estimulava a sexualidade, e claramente já olhou a menina a vida inteira com os olhos de homem. E quando a menina, criança, criada numa casa onde o homem olha uma criança como mulher, olha com interesse, desperta na criança aquele tipo de sentimento. A criança era desequilibrada, desestruturada e sexualmente louca. Louca porque ela não teve nenhuma proteção sexual durante a criança e a pré-adolescência e início da adolescência. Em vez dela ter alguém que pudesse orientar, conversar, ela teve um olhar de desejo em cima dela. Ela teve um olhar de homem em cima de uma criança que não tinha estrutura para receber aquele olhar. Nós, mulheres adultas, como um homem olha a gente assim na rua, ou um homem desagradável, causa um mal-estar incrível. Imagina uma criança viver desse jeito. E ele deixa tão claro, e ela bota as palavras dele até no final do livro, quando ele chega lá que ela está grávida, e que ela ainda tem aquela coisa pelo tio, de criança que tem influência dele, de tesão, de amor. Ele é um herói para ela, como um macho, não é como um homem, como tio, não. É como um ser sexual, que foi o que ela conviveu. Então, ela é aquela mulher maltratada pela vida, maltratada pela sociedade, que foi preparada para ser aquilo e onde ninguém tem nenhum amor e nenhum carinho por ela. E é assim que a sociedade faz. É fácil chamar de puta, depravada, lesbiana, vulgar,
e falar desse jeito. E eu acho que a autora fez isso de forma, em alguns momentos sutis, mostrando que Lucy era uma vítima. E ela botava essas partes de Lúcia como vítima de forma muito discreta, porque não tem como não ter deixado alguma coisa onde uma criança é criada por um tio que talvez tenha até abusado sexualmente dela, não fazer uma penetração, um ato completo, mas que um olhar sempre diferente, um homem sonso, que era tudo como ele queria, e sempre aquela condição de o rei, o dono da casa, que a mulher finge que manda, mas ela mandava para ser tudo do jeito que ele queria. Então, a condição da mulher desse livro foi muito bem colocada. Eu nunca tinha lido nada escrito desse estilo, dessa forma. Entendeu? Então, eu sou muito... eu sou muito do lado da Lucy, fiquei com dó dela. Cada vez que ela mostrava o desequilíbrio sexual, desequilíbrio emocional, e o tipo de relação dela com os homens mostrava em todos os momentos como ela é uma pessoa sofrida, desequilibrada, e como ela não teve formação, não teve ajuda, não teve orientação nenhuma na vida. Né? Então, assim, a autora foi muito feliz nessa colocação, me mostrando isso, vendo de forma clara. E quanto a Dalva, a autora mostrou, gente, mas mostrou de forma tão surpreendente um amor grande de um homem desequilibrado e de uma mulher com autoestima baixíssima. Uma mulher que é capaz de apanhar, de pegar um bebê, jogar no chão, praticamente ter matado, e ela não se separar dele, ela não denunciar para a polícia. Nada, porque não matou? Não, ele tinha que ser preso porque espancou a criança. Ele ia aprender na delegacia, o preso, não importa. Então, assim, ela mostrou a condição da mulher, tudo que a mulher aguenta. O que Lucy aguentou foi um estilo de sofrimento, o estilo sexual que degenera, que destrói uma criança, destrói uma mulher, e a Dalva, uma mulher que parecia ter o apoio da família, que a mãe dela era uma mulher que tinha uma visão menos cruel, mais sensata, tudo, mais orientava a filha, mas não impediu, nem tentou impedir, mas orientou. E o que essa mulher que parecia ter, como ela ainda mesmo, com esse apoio da mãe, de alguma forma, conseguia ser tão submissa, né? Então, assim, se tratar e tentar ver com um olhar romântico, Venâncio e Dalva, havia um amor grande ali. Um amor doentio, um amor desequilibrado, um amor que era conveniente quando estava tudo certo, mas numa relação, meu Deus, que coisa horrível. Que momentos bonitinhos de fantasia, de coisa bonitinha que teve? Teve. Entendeu? Então, ela me surpreendeu muito, nunca tinha lido nada dela, vou ler todos os livros dela, porque ela me mostrou esse lado de uma forma que deu para eu enxergar isso, e com certeza tem muita coisa aí que vocês vão me dizer que eu vou adorar ouvir. Mas o principal para mim era isso. Valeu. Então, Malu, que bom que você teve essa visão, né? Porque é sempre interessante a gente analisar as diversas interpretações. Eu não vi dessa forma mesmo. Eu acho que a Dalva não foi uma mulher submissa, foi uma mulher que não conseguiu enxergar em perspectivas, mensurar, o que é muito comum, sobretudo quando a gente está mais jovem, né? Não consegue mensurar em perspectiva o risco que é em se conviver com uma pessoa que tem comportamentos extremos e até patológicos, né? Psicopatologia aí é muito evidente. Eu não sou especialista em comportamento, não sou psicóloga, não sou pesquisadora, nem leitora voraz do tema, então me perdoem se eu estiver cometendo algum equívoco ou falando alguma bobagem. Mas eu vi que a Aurora, mãe da Dalva, tentou alertar quando teve aquele caso com bambu, lá no aniversário na casa da Dalva, e o Venâncio teve aquela crise de ciúmes que bateu no bambu e tal. Ela falou de forma muito bonita, inclusive, mas ela foi extrema, no meu entender, né?
de respeitar a situação do outro. Ela falou, teve até uma parte que ela diz assim: sente, tome um ar fresco, pense no que você gosta em Venâncio, o que você não gosta em Venâncio, vamos pensar juntos. Quer dizer, eu acho que havia uma reflexão por parte de uma mulher mais madura, que era a mãe, não conseguiu haver por conta da Dalva, até pelo próprio envolvimento de paixão. Acho que Dalva puniu muito Venâncio, sim, e talvez se ela tivesse saído, refeito a vida, encontrado um novo homem, feito outro filho, constituído uma outra família, a gente não sabe, que essa história está dentro da cabeça da Carla Madeira, não fui eu que escrevi. Mas é óbvio que, analisando o comportamento humano por uma lente assim, mais madura, visto de fora, continuar morando com um algoz que lhe fez muito mal, foi um agressor, sem dirigir uma palavra, um homem que a deseja, que a quer, e ela passar aquele tempo inteiro conseguindo manter essa distância emocional e tal, mas estando com uma presente fisicamente, foi uma baita de uma punição. Até porque ela saía e tinha uma série de dúvidas na cabeça dele, né? Quanto a Lucy, eu entendo que o comportamento dela veio de uma própria revolta, sabe? E que acho que até fácil da gente, não é fácil, a gente consegue, é dificílimo, mas a gente consegue supor, porque é uma ira do mundo, porque ela perdeu subitamente pai e mãe, né? Num acidente civil só, e foi parar num ambiente onde uma tia, mas supostamente, falsamente, a tratavam como filha, davam um tratamento de igualdade, que no fundo não era nada igualdade, ela se sentia extremamente pária daquele pai, mãe e duas filhas, né? Então, assim, ela planejou, ela se sentia ofendida, se sentia pouco amada, se sentia pouca atenção para ela, tinha uma revolta também por ter perdido os pais. E ela planejou, vou me vingar, e vai ser assim. Eu não leio assim que foi uma presença, um homem que foi... Eu sou síria, mas eu agradeço demais essa colocação. E acho que acho que a Simone levantou a mão primeiro, não foi isso? Então, gente, eu estou na releitura, né, desse livro. Quando eu li a primeira vez, eu tive uma visão desse livro e agora confirmo a minha visão da primeira leitura. Enfim, o que eu penso? Vou do início. Eu não gosto muito dessa coisa muito exacerbada de dualidade, bem e o mal. Colocaram muito a Dalva como a boazinha, como como é que a gente fala, abnegada, aquela pessoa que sofre, calada, e realmente, o que ela faz com o Venâncio, de não conversar com ele, etc., é a melhor vingança que ela poderia fazer por conta do que... Aliás, melhor vingança não, porque assim, o que ele fez foi muito mais grave. Então, eu acho assim que a escrita da Carla Madeira, com todo o respeito, Tita, não é algo que me atrai. Assim, eu acho ela muito chula, muito vulgar, muitas vezes. Eu acho que não havia necessidade de tanta vulgaridade em determinados trechos. Se ela queria colocar a Lucy como uma prostituta e etc., eu acho que não precisava. A gente sabe a vida difícil das pessoas que negociam e trabalham com a venda do sexo, vamos dizer assim, e a gente sabe que não é necessário ficar falando tudo isso assim de uma maneira tão rasgada, sabe? Então eu não gosto muito desse tipo de construção num livro. Eu acho que o personagem ele é muito, muito além disso, né? Descrever detalhes assim bem sórdidos, onde ela tentava seduzir o Venâncio e etc., mesmo com a negativa dele. Eu acho que ela carregou um pouco nas cores. Eu acho que não precisava tanto. Da mesma forma que ela carregou muito nas cores com relação a Dalva ser aquela pessoa, eu nem sei a palavra, aquela pessoa que passa impávida e que passa
incólume a tudo. Aquela cena onde a Lucy morde a mão Dalva. da Dalva, né, que morde o dedo dela e tudo mais, assim, eu achei desnecessária, sabe? É uma agressão gratuita, porque ela tinha raiva da Dalva por conta do Venâncio. Ok. Pra mim, a Lucy é a melhor do livro. Eu gostei, assim, a personagem que eu mais gostei foi ela. Pra mim, ela é a mais real, ela é a mais verdadeira ali. Ela é aquela que sente amor, sim, que sente desejo, sim, que sente raiva da mesma forma, que tem inveja daquela mulher que passa toda empoada na frente do bordel onde ela trabalha. Ela é aquela calculista que defende o que ela quer, que define seu destino, que define sua vida, e eu acho que ela para mim, é a mais real ali, a mais verdadeira. Dalva veio de é, uma família estruturada, etc., mas assim, cadê aquela mãe que muito sábia, mas cadê aquela mãe que chama a filha de um lado e fala assim, vem cá, você não tá vendo o que esse rapaz está fazendo de errado? Você não tá enxergando que ele tem um problema sério, que isso no futuro vai te causar problema? Então, o pai totalmente omisso em relação a tudo, os irmãos, aí simplesmente se mudam, fica aquela coisa, a mãe vem para ver a filha, vê a filha naquele sofrimento, naquela tristeza, e o que ela faz? Sabe, qual é o papel de mãe dela ali? Então, para mim, eu achei a construção da mãe muito rasa, apesar dela ter, assim, umas tiradas bem sábias até, bem interessantes, assim, algumas coisas que ela fala, alguns comportamentos que ela tem, mas em relação à filha, eu considero ela omissa. A filha, eu considero totalmente cega, não sei se de amor, não sei se de ódio, não sei se de que sentimento, mas ela não vê que aquele homem, o que ele fez é muito grave, sabe? Quando eu estava lendo a primeira vez em que ele pega a criança e joga na parede, eu parei, eu falei, não, peraí, como assim, gente? Porque a criança estava mamando no seio que era dele, sabe? Esse sentimento de posse, essa coisa patriarcal, essa coisa doentia, isso me incomoda. E aí, quando essa mulher aceita esse homem de volta, para mim foi o fim, gente. Desculpa, posso não ter, sei lá, talvez, como disse a Malu, a ver que eu não entendi, eu vou ver que eu sei lá o quê, mas assim, na minha cabeça, não entra um homem fazer isso com um filho meu, não aceitar esse homem de volta na minha cama e na minha vida. Ah, mas ele se redimiu. Outro dia até me falaram, não, porque existem casos que os homens voltam, as famílias voltam e eles melhoram e eles se redimem. Não, gente, desculpa, isso é muito grave. Tem coisas que você perdoa, tem coisas que você até assimila, não digo aceitar, mas que você até passa por cima para conviver. Outras não. Uma agressão a um filho recém-nascido que está mamando no seio da mãe, uma agressão dessa, sinto muito. Para mim, Simone, não tem perdão. Eu não aceitaria esse homem de volta na minha vida. Jamais. Jamais. Então, para mim, não é um livro assim que me traz conforto, não é um livro que me traz alento, não é um livro que me traz uma sensação boa, porque violência doméstica ou violência de qualquer forma, ela sempre vai agredir. E uma violência gratuita dessa com uma criança, então, é pior ainda. Então, para mim, não é um livro que é isso que a Andrea falou, eu também não consigo romantizar isso. Então, até tô lendo um outro livro da Carla Madeira, que é o Véspera, e tô achando até um pouco melhor do que Tudo é Rio, porque a linguagem não é tão baixa, tão rasgada, tão crua, né? Mas para mim é isso, gente, eu queria falar isso. Para mim a Lucy é a melhor do livro, pelo menos ela é a mais verdadeira. Para mim ela é a mais verdadeira, ela é aquela que realmente se mostra, seja na hora em que ela escolhe para quem ela vai dar, seja a hora que ela escolhe o que ela vai fazer, seja a hora que ela escolhe o que ela vai, como que ela vai interferir naquela vida. Ela para mim, ela é a real personagem do livro, assim, para mim é a que eu vou levar, assim que eu falo, não, realmente ela é uma mulher de verdade. A Dalva, para mim, é uma covarde. Me desculpa, mas se fizer uma coisa dessa com o filho meu,
Nem quero pensar uma coisa dessa. Então, para mim, a Dalva é covarde. Aceitar esse homem de volta é colocar dentro de casa o perigo, é colocar dentro de casa alguém que talvez vá fazer isso no futuro, porque ele é descontrolado. E o problema ali não é uma questão de, porque não sei o quê, porque aconteceu. Não, ele é descontrolado e ele já era desde sempre. Então, a minha reflexão sobre o livro é essa, né? Vale como leitura, claro, porque eu acho que tudo é válido, a gente sempre tem que ler sobre tudo. Mas o final, para mim, não desce, não adianta, não gostei. E, enfim. Só mais uma coisinha. Outro dia eu li uma reportagem com a Carla Madeira, e ela fala que os livros dela são sobre perdão. E que ela quer escrever sobre isso, que a temática dela é o perdão. Então, na cabeça dela, como disse a Tita, não foi, né? Que foi ela que escreveu, ela acredita no perdão. Ótimo, eu também acredito. Mas eu acho que tem coisas que eu perdoo, mas vai viver longe de mim. Então é isso, gente. Eu também Adoro você. acho que a Lucy deve ser a personagem mais forte do livro. Eu sou fã da Lucy, e fã o tempo inteiro, por várias questões. O calculismo, o planejamento estratégico. Eu discordo um pouco do que você falou. Eu acho que sim, ela podia ter rebuscado um pouco mais a linguagem e tal, mas eu acho que ela tratou de sexo do início ao fim sem pornografia. Eu entendo. Pelo menos a mim não me chocou, entendeu? Não me chocou. Não me chocou também. Não foi uma questão de ter me chocado, mas é uma questão de você construir melhor o personagem para não precisar desse tipo de artifício para que a pessoa entenda o que aquela pessoa é. Eu acho que a construção psicológica poderia ter sido melhor do que a construção carnal, vamos dizer assim. Eu acho que ela quis ser mais intensa, sabe? O scratch faz parte da técnica dela, não sei, dessa técnica com tudo é Rio, né? Ela é publicitária e precisa chocar um pouco, às vezes. Eu entendi que ela quis ser escrachada, isso foi proposital. Não foi, com certeza, falta de opção, de técnica de redação, né? Pelo pouco que eu conheço da biografia dela. Mas, enfim, é uma história que não foi a gente que escreveu, né? Nós agiríamos diferente. Existem várias Dalvas aí, inúmeras Dalvas pelo mundo. E eu romantizei, de certa forma, assim, no final. Eu vi, é claro que aquele homem precisa, se existisse um personagem, se existir um Venâncio aqui, na vida real, eu acho que ele deveria estar atrás da cadeia. Mas, de toda sorte, a história não acaba no ponto final, né? A gente vai construindo a história na nossa cabeça. O livro acaba no ponto final, e ali houve como é que eu vou te falar, uma questão imperiosa, o perdão foi imperioso. Muito obrigada, Tita, pela indicação. Eu adorei o livro. Eu confesso que eu estava com 2 pés atrás para ler Carla Madeira, porque eu sofro, eu tenho vergonha de admitir, mas eu sofro de uma síndrome tipo do mainstream, sabe? A Carla, ela ficou muito em evidência, todo mundo gostou, pipipipopopó, e eu não quis ler, e fiquei contente com a experiência. Né? Na verdade, eu já estava há alguns anos lendo só clássicos, e eu fiquei muito feliz com ler uma mulher que está viva, literatura contemporânea brasileira, e eu achei muito foda. Eu adorei mesmo, assim. Eu não me choquei com a questão da sexualidade, eu achei tudo... eu achei muito foda, tudo, assim, a parte da linguagem, eu realmente não esperava, para mim foi uma grata surpresa, a ponto de que eu não pretendo ler nada da Carla tão cedo, porque eu tô com medo que seja ruim, e eu quero guardar o sentimento de que esse livro é muito bom. Eu gostei, assim, de tudo, eu achei a Lucy... Assim, eu gostei da Lucy, achei ela muito verdadeira, concordo muito com o que vocês trouxeram, mas eu não sei, achei que ela talvez ficou muito próximo de ser um personagem literário. Os outros eu achei um pouco mais pessoas como eu,
não sei, mas eu gostei da Lucy, eu achei a parte do atrevimento dela, o empoderamento dela, apesar de ser muito em função da infância, né, da Lucy, mas não julgo a Dalva, eu acho que ela, a Lucy é uma diva, a Dalva eu acho que ela foi muito forte em sustentar em se manter viva, porque ela basicamente se mortificou com a morte do filho, que até os 90% do livro estava morto, né? Então não tem o que fazer. Dalva estava com a família longe, Dalva provavelmente nem rede de apoio tinha, provavelmente, não sei, no contexto do livro, aparentemente, não temos internet, não temos celulares, não temos, a comunicação não é assim tão fácil, né, então, assim, provavelmente não tinha delegacia da mulher, né, é um outro contexto, e eu achei que a Dalva não é tão impávida assim, na verdade, a bichinha se mortificou até o final do livro, e eu compreendo que ela até perdoe o Venâncio em função do êxtase. Eu, Paula, hoje, 2026, 33 anos nas costas, também não perdoaria, né? Na verdade, acho que eu ia querer matar ele junto. Mas, enfim, ai, gente, achei livro fantásticos. As imagens que a Carla trouxe lindas, né? Tipo, fazer Venâncio morrer em vida, os caminhos que se encontram, umas imagens assim bonitas que me fez lembrar até tipo Guimarães Rosa, sabe? Tipo, não sei, eu fui por esses caminhos, essas imagens. A Aurora achei uma linda, uma fofa, uma fada, queria ser filha de Aurora, queria participar dessa família que canta. Eu gostei muito mesmo da escrita, da forma como as coisas se desenvolvem, da forma que a Lucy banca a personalidade dela, achei bem legal. Eu já tinha tido contato com uma história que tem uma profissional do amor forte, que é o Outro das Flores, e não me surpreendeu, acho que eu já estava meio que vacinada, assim, com essas putarias, mas eu acho que é isso mesmo, é assim que é, e eu achei bem legal como se misturou o profano e o sagrado em várias partes do livro, os homens pedindo para Lucy abrir as pernas, pelo amor de Deus, Venâncio, achei isso muito curioso, né? Hipócrita, mas é curioso. E só agradeço mesmo ter lido, não sei se eu vou ler outros, quem sabe, só se a Tita recomendar, eu vou ler. Porque eu estou com medo enfim, de ler uma obra meia boca que foi pressionada por editores e tal. Eu acho que era isso que eu queria falar. Adorei mesmo as imagens, a forma como é escrito. Achei bem... Eu queria ouvir primeiro comentários de outros, né? Mas eu não sei quem foi que falou aí. Eu acho que foi a Karine que escreveu sobre não ter lido o livro porque era um best-seller, né? E eu li vários comentários sobre esse livro, dentre os quais se colocou isso, que o livro foi muito elevado à categoria de best-seller, de grande obra nacional, etc., etc. Então, acaba criando um verniz em torno da obra muito maior do que a obra, na minha opinião, numa análise mais rasa, mais objetiva. Então, primeiro, eu queria dizer que eu não consegui ser absorvido pelo livro. Eu li o livro, mas não me cativou em momento algum. Concordo com a Simone a respeito da linguagem. Eu acho que não sou puritano em absoluto, mas eu acho que é um excesso de linguagem chula, desnecessária. Eu acho que tudo que se diz ali pode ser dito de uma forma, sei lá, mais agradável, enfim. E achei também os personagens muito caricatos, muito, digamos, não simplórios, mas caricatos no sentido assim de exagerarem naquela sua figura, vamos dizer assim, né? Não havia um equilíbrio, um meio termo, alguma coisa assim. E
a história também muito rasa. Por exemplo, ninguém decide tornar-se prostituta. Desculpa, isso não existe. Tornar-se prostituta é um processo, é um caminho, é uma infelicidade. Tá certo, a Lucy foi abusada em casa, foi abusada, sem dúvida alguma. Talvez ela, adiante, se tornasse prostituta, mas não assim. Como está contado no livro, que ela decide ser prostituta, decide, né, seduzir os homens mais importantes da cidade, decide fazer uma carreira na prostituição. Isso, desculpa, não, e decide isso de criança. Isso assim, para mim é uma coisa inconcebível. Ela decidiu isso quando ela era criança, sabe? Exatamente. Não existe. Exatamente. Enquanto outras crianças querem ser princesa, ela quer ser prostituta. Quer dizer, né, então... E a questão da morte da criança também. Sabe, 90% ao longo de todo o livro a criança está morta. O cara não é preso, o cara não é acusado, o cara nada. E aí, no final da história, parece que a criança não morreu. Parece uma coisa encaixada ali, para tentar salvar a história, para tentar criar um perdão, né, de um crime. Mesmo que a criança não morreu, foi um crime de qualquer maneira. Então, e mais, eu acho que no final da história, o Venâncio é protegido. E protegido, eu vejo isso uma coisa muito machista, extremamente machista. Quer dizer, ele no fim passa por tudo e é perdoado, etc. Enfim, então, não, o livro não fez o meu gosto, não acho que seja tão espetacular assim. Me desculpa, Tita, mas é a minha opinião. Eu acho que nós estamos aqui para sermos abertos e discutirmos e fazer até o contraponto. Então era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer assim que eu não teria comprado o livro se não fosse pelo clube. Então, de alguma forma, eu agradeço porque eu dialoguei com ele, né? Então, por exemplo, a linguagem realmente ela me chamou a atenção, mas eu acho que tem mais a ver com meus padrões do que realmente com o do livro, né? Então, talvez os meus padrões que me fizeram estranhar. Mas depois me acostumei também e fui para frente. E isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho muito interessante no livro é que a autora resgata a história de vida de cada um dos personagens. Eu acho que isso é importante, inclusive a do Venâncio, mostrando que Venâncio foi vítima também de uma família desestruturada. E que isso lhe causou o perfil que ele tem no romance, né? Então isso me chamou a atenção, e ela faz isso com todas as histórias, então, dos personagens. Eu achei isso interessante, porque eu acredito que o nosso comportamento ele é social. Então, na medida em que eu tenho uma criação, eu tenho uma vivência, eu também termino tendo aquele comportamento, né? A não ser que seja um comportamento doentio, não adoecimento, um comportamento já de outro problema. Então, eu achei isso interessante do livro também. E com relação aos vários personagens, eu acho que também uma outra forma que me coloca é que, dependendo da nossa história de vida, nós também temos reações diferentes em termos das violências. Eu acho que a gente reage diferentemente. Nem todas as pessoas reagem da mesma forma. E uma outra observação também que eu faço do livro é no sentido de, eu não sei em que ano foi escrito, talvez tenha me fugido. Eu não sei em que ano foi escrito, não. Em que ano a história foi que ano aquela história teria se passado, né? Ela narra. Porque até bem pouco tempo atrás, o pai tinha poder absoluto sobre a criança, né? É depois do ECA que a gente tem uma diferença de comportamento e de condenação em relação aos crimes contra as crianças e adolescentes, né? Então, se foi antes ali do ECA, era possível, né?
era possível. E a última coisa que eu queria deixar aqui de reflexão é que essa questão do peito, da posse, gente, isso é muito comum. Hoje mesmo eu estava fazendo caminhada e eu estava escutando, a gente bota uma trilha sonora de fulano de tal, e de repente acaba a trilha e cai para uma outra coisa. E caiu para uma música sertaneja, onde ele diz assim, que quem ama zela, mas olha qual era o zelo que o cantor fazia, eu não sei nem quem é o cantor. É que ele ia, ele ia assim, como ele cuida dela, ele ia monitorar o telefone daquela pessoa que ele estava cantando a música, porque ele estava cuidando dela, ele estava amando ela. Olha que tipo de coisa. Então, esses tipos de músicas, esses tipos de coisas vai reforçando uma ideia de que a gente tem a posse do outro, né? E aí, muito claro, muito mais do homem contra a mulher, mas também da mulher contra o homem, né? Contra o homem, pelo homem. Então, esses foram os aspectos que me chamaram a atenção do livro. Então, era isso que eu queria deixar registrado. Nossa, foi uma injeção de ânimo esse depoimento, né? Que é bom quando a gente ouve uma identificação. Eu me identifiquei dessa forma também. Eu queria colocar duas questões. Eu não li, o Robert disse que leu algumas sinopses, algumas matérias. Eu li o livro, gostei, resolvi indicar. E quando eu indiquei, eu decidi que eu não ia ler nada sobre ele. Nada. Porque eu não queria me influenciar, né? Então agora, depois desse debate, com certeza eu vou atrás de matéria, de algumas sinopses, alguns relatos, alguns comentários. O único... Tita, eu li hoje, tá? Depois de ter lido o livro. Tá, ótimo. Mas, assim, eu realmente, eu já tinha lido o livro, eu resolvi que antes desse debate eu não ia buscar esse tipo de informação. Eu só vi um vídeo que foi postado pelo clube da psicoterapeuta, né, falando aquela moça que faz um tratamento quimioterápico. Eu também destaco e concordo com a Josiane quando ela fala que Carla Madeira ela situa o contexto de cada personagem, e aí dá para o leitor ter essa perspectiva de entendimento ou não, né? A rudeza, a brutalidade de Venâncio, aquilo vem de quê? Porque ele é um ser humano, é um problema neurológico, psiquiátrico, é um problema que ele vivenciou. Enfim, é uma conjunção de fatores que resultam em comportamentos tanto para o bem quanto para o mal, né? Em todos nós. Mas eu acho interessante esse lado da Carla, sim. Obrigada, Josiane. Gente, desculpa, mas Tita, eu gostei de ler o livro, viu? E cada vez que os colegas vão falando, eu vou vendo que valeu a pena e gostei muito. Porque o Venâncio, ele é perdoado porque ele é uma vítima. Mostra o histórico de vida dele. Lucy mostra o histórico, mas não é vítima, é puta. Foi esse lado, mas eu gostei muito do livro. Obrigada. Desculpa. Obrigada, Malu. Mas se ela for uma puta vítima, uma vítima puta? Eu me chamo Núbia e eu tô na conta do meu esposo, por isso que tá aparecendo o Gabriel. É meu primeiro encontro aqui, eu tô muito feliz de ter lido essa obra, assim, uma energia muito boa, é uma coisa que eu queria fazer já faz tempo, mas a vida sempre, os contratempos, então, assim, estar aqui hoje, assim, tô muito feliz. E ouvindo o depoimento, assim, de vocês, achei bem interessante uma parte do livro que fala assim, quem vê de fora faz arranjos melhores, mas é dentro, bem no lugar que a gente não vê, que o não dar conta ocupa tudo. Eu acho tão interessante porque todo mundo que está de fora consegue fazer arranjos melhores, mas é só quem está lá dentro, vivendo a vida, que dá o que pode dar, e é o que dá conta. Então, assim, tem aquela frase, a arte imita a vida imita a arte. Então, você pode ter agido de todas as formas, mas como o outro reage não está dentro do nosso controle, porque isso é outra pessoa, é outra perspectiva, são outras vivências.
Então, isso me chamou muita atenção no livro. Eu também acho que a Carla Madeira, ela tem alguns pontos filosóficos dentro do livro, quando ela questiona Deus e fala que porque algumas mães perdem os filhos e outras não. Isso me chamou muita atenção no livro, assim, mexeu muito comigo. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Tudo que eu ia falar, o Robert já falou. Concordo 100%. Hoje eu tô 100% fechada com o Robert. Tudo que ele disse, eu assino embaixo. Eu só queria falar um pouco sobre a escrita. Eu acho que durante o livro ela quis, mesmo contando a história de todo mundo, eu acho que ela quis justificar muita coisa. E uma coisa que me incomodou muito no livro, eu não sei se essa é a escrita dela, mas tudo parecia meio forçado para mim, sabe? Era como se eu tivesse que achar tudo poético e tudo, porque os sentimentos, e fazer essa analogia com o rio e blá, 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 e blá, blá, blá. Mas pra mim aquilo ali era sempre muito, parecia forçado, sabe? Então eu não consegui ir para esse lado poético da coisa. Eu vi aquilo ali e me indignava. Isso da menina escolher ser puta desde criança. Pra mim isso não existe, sabe? Pra mim não existe a pessoa, o cara jogar o meu filho na parede e eu ficar lá, tudo bem, vou aqui dormir na mesma casa que este homem todas as noites e, sabe, isso tem umas coisas pra mim que não existem. E é isso, não tem muita coisa pra falar. Eu sei que eu tinha lido esse livro já, na primeira vez que eu li, eu gostei da história. E agora, na releitura, eu fui analisando com mais, sabe, profundidade. E essas coisas me indignaram. Então, é isso. Obrigada. Obrigada. Feito eu ler de novo e ter tido uma outra visão. Mas é isso. Quero ler os outros livros dela. Acho que minha mãe tá lendo Véspera. Eu vou tentar ler também. Acho que... Vamos ver como é que vai ser. Mas é isso. Concordo com o Robert e obrigada, gente. Engraçado, sabe que eu não gostei de Véspera? Gostei de Tudo é Rio, de Véspera não. Eu comecei, minha mãe tá lendo e tá gostando. Eu comecei a ler o Véspera algumas vezes e não me pegou. Mas não sei, vou ver qual que vai ser a crítica dela e aí eu dou uma chance. Livro que passa despercebido para mim, ele vai para minha prateleira e lá esquecido fica. Esse não é um deles. Eu gosto de livro que mexe comigo. Esse mexeu. Esse definitivamente mexeu. Eu vou na contramão de alguns. Eu não consegui ver superficialidade. Eu consegui ver... eu preciso fazer analogias aqui. E eu vou fazer analogia do rio, porque é assim que a autora o fez, e eu vou ter que mergulhar nessa história dessa forma. Em rios calmos, turbulências acontecem por baixo. E assim eu encontrei. Eu vou tentar pegar algumas coisas. A Aurora, para mim, é uma das personagens mais bem construídas que eu já vi. A gente tem pais que são adeptos igualité, fraternité e liberté, igualité, fraternité. Então a gente consegue entender algumas coisas que os pais de Aurora derramaram nela, que ela derramou em seus filhos, e assim por diante. É um derramar de coisas, um em cima do outro, assim como o que Venâncio tinha pelo pai, em que ele também era uma avalanche de ódio e de violência que ele sofreu, em que ele derramou nela. Então, é um derramando no outro, e lá estava lá dentro. Eu não sei se essa personagem, se Lucy, ela queria ser puta, porque às vezes a gente fala coisas que a gente só fala da boca para fora. Em um determinado momento, quando ela é pega com o seu tio fazendo o que ela está fazendo ali, ela vomita tudo que ela tem para vomitar. E ali ela tem um ódio violento daquela tia. E não é um ódio desmedido. É um ódio porque a tia esconde a chave do biscoito que ela dá só para as filhas. É um ódio porque ela recebe só um lençol raso, uma coberta rasa, e as filhas recebem os melhores.
Então ali tem tanta coisa guardada, tanto ódio, que ela pode falar aquilo também para afrontar. Como que ela poderia atacar aquela tia? Tirando aquilo que aquela tia mais endeusava, que era a sua estrutura familiar. Vou tirar seu marido. Exatamente. O que eu tenho para você? O que eu tenho de arma para essa mulher? Que ela tem debaixo do braço uma Bíblia, ela tem debaixo do braço toda uma teoria, toda uma artimanha, toda uma respeitabilidade que eu, como uma jovem, não tenho, mas eu tenho algo, aquilo que os homens desejam, que é um corpo desejado, violentado, e ela vai usar dessa artimanha, sim. Ali tinha muito ódio, muito receio. Se é muito além, muito, nossa, foi colocado muito adiante porque ela era uma criança, então a gente também tem aqui um personagem que Nabokov entregou pra gente de uma violência que aconteceu há muitos anos atrás com Lolita. A gente também tem outros personagens também que foram violentados, porque essa menina foi violentada há muito tempo atrás. Então ela utilizou das artimanhas que ela tinha. Eu posso dizer para você bem assim, eu quero matar fulano de tal, da boca para fora. E aí, assim eu encontrei. O questionamento de Deus eu achei bárbaro. Eu achei um questionamento que carrega para muitos. E aí a gente vai questionar, por que tira de mim e da outra não? Da outra Deus me ama. E aquela então que não tirou, ele te ama? Não, não ama, seu amor é menor do que o meu. Se isso não é um questionamento que você carrega para a vida, eu não sei o que é mais questionamento. O livro me questionou muitos e muitos. E aqui eu tenho uma frase que eu até acabei utilizando na passagem, e assim eu não tinha lido o livro antes de fazer a apresentação, tá, pessoal? Junto, eu não tinha feito, deixa eu só achar a página aqui correta, que essa frase para mim é que define o livro. Dalva poderia tantas coisas se pudesse, mas só pôde o que fez. Quem vê de fora faz arranjos melhores, mas é dentro. Bem no lugar que a gente não vê, que o não dar conta ocupa tudo. Eu acho que isso resume tudo. Você, com a sua cabeça, com a sua estrutura, com a sua história, com a sua bagagem, você não aceitaria aquele homem violento. Ela aceitou. Uma puta, uma mulher violenta, porque assim ela se declarava, assim ela era, assim era vista, assim todo mundo apontava o dedo para ela, e assim os homens que estavam naquela casa não era para rezar, não era para dar dinheiro para ela, e nenhum foi se oferecer para tirar ela daquele lugar, nem aquelas mulheres beatas, santificadas, com a Bíblia debaixo do braço, foi lá para ninguém para tirar daquele lugar também não. Não foi. Ela afrontou aquela mulher, ela mordeu aquele dedo, ela fez aquela violência, porque outras violências ela também recebeu, e a outra foi permissiva, porque ela estava com uma dor muito grande, porque ela aprendeu que o amor salvaria tudo, e ela percebeu que não. O livro tem que ser contestado, porque o livro tem que trazer esse tipo de coisa. Ele tem que... Eu acho que ele mexeu comigo, porque é uma realidade que não é minha, mas uma realidade que existe. Se você pega estatísticas por aí, é o que mais tem, de gente que apanha, de criança que é violentada. Olha o caso do Einstein, que está aí. Olha o caso desses meninos que violentaram, que mataram esses cachorros que estão aí, que estão sendo abraçados por esses pais, que estão sendo acobertados por esses pais, que tem gente na internet aplaudindo, tem gente na internet assistindo. É tanta coisa que aqui a gente fala que não, mas é o outro, é na pele do outro que as coisas acontecem. E o livro, ele tem que trazer essa dor para o questionamento. Se ela pune esse personagem, o debate poderia morrer por si só. E aí ele traz o debate para a gente questionar, caramba, não era para ela ter feito, não era para ela fazer. Isso que a Carla Madeira fala, é o perdão. E aqui está a gente no nosso papel de falar, não era para perdoar. Mas por quê? Porque eu penso assim, mas não era você. Eu nunca tinha lido nada da Carla Madeira. Eu assisti várias entrevistas dela. Eu estava com uma pronta aqui para compartilhar com vocês, mas eu acho que só um trechinho, mas eu vou publicar lá no grupo. Eu definitivamente... E livros, meu último momento de fala, minha voz já está... A areia já está subindo aqui, eu vou tossir. John Grisham, quando ele joga nos seus livros, textos, argumentações sobre tribunal, ele fala com jargão de tribunal. Stephen King, quando fala sobre o sobrenatural, ele fala sobre o sobrenatural.
Quando você fala sobre um prostíbulo, você tem que usar os termos de um prostíbulo. Você tem que falar sobre o que uma puta vê, sobre o que o sexo é. Você tem que falar. Você tem que falar. Todo mundo aqui sabe o que é. Então, eu acho que ela trouxe o que é cru pro cru, o que é reto pro reto, o que é difícil de engolir, o que é difícil de engolir. E é isso. Tita, obrigado. Então, que alegria em ouvir isso, que vontade de ter tido essa luz e essa facilidade de ter expressado da forma como você expressou, porque a minha leitura do livro foi exatamente essa. A frase que você disse que define o livro eu concordo plenamente, e eu também acho que é óbvio que a minha história de vida é uma, a história de vida da Simone é outra, e se vocês fossem personagem daquela história, agiriam diferente, mas a gente tem que ter esse olhar contextualizando aqueles personagens, aquela foi a vida deles. Eu não estou aqui para julgar o certo ou o errado. Não, Deus, jamais eu faria isso. Eu jamais seria capaz disso. Enquanto mãe, inclusive, a Simone falou, enquanto mãe, ela foi omissa como mãe. Eu tenho 2 filhos, eu sou avó, eu tenho 60 anos. Enquanto mãe, eu me vi muitas vezes na seguinte situação. É que tem uma linha. Se eu passar um pouquinho dessa linha, eu estou invadindo e estou tirando do meu filho o livre-arbítrio dele, ele que tem que enxergar e sofrer, e quebrar a cara por ele, voltar e aprender. Aí, se eu recuar um pouquinho para trás dessa linha, eu estou sendo omissa e deixei de falar. Então, assim, eu já passei por esse dilema 1000 vezes e jamais nem colocaria aqui, mas a gente está lendo Aurora. A Aurora eu achei uma mulher equilibrada, eu achei uma mulher que deu colo, uma mulher sábia, ela deu colo e tentou abrir os olhos da filha, respeitando a opção da filha. Tanto é que depois daquele episódio absurdo lá, dele ter batido no bambu, todos se uniram para preparar o casamento. O pai, o Antônio, foi levado ao altar com os olhos cheios d'água. Quer dizer, é uma história que fala de perdão, sim, e perdão é bonito. É bonito também. A gente está outorgando o errado? Não. Estou passando pano para bandido? Não. É feio aquela linguagem no prostíbulo, é o que o Cleiperon falou. Como é que é? No prostíbulo a gente vai usar o quê? Latim? Não. Aquela é a linguagem do lugar onde a Lucy estava, está. E essa é a vida real. Eu, particularmente, falo muito palavrão. E eu acho mais uma coisa. A Carla Madeira, ela descreveu o sexo ao longo do livro, mas ela não foi uma coisa pornográfica, não foi uma coisa baixa. E não achei, sabe? Eu achei que houve densidades e recortes interessantes de vários pedacinhos de história. Sou eu. Perdão, obrigada. Obrigada, Tita. Eu já tinha lido esse livro faz mais ou menos um ano ou mais. Eu descobri esse livro porque ele foi traduzido, foi o primeiro livro da Carla Madeira traduzida aqui na Itália. E quando eu vi essa tradução de uma autora brasileira, sem conhecer, sem saber nada do que ela tinha escrito, eu propus ele num grupo de leitura que eu tenho aqui, e feito só de mulheres, e a gente lê só livros sobre mulheres, histórias de feministas e tudo. E nós já lemos 2 livros dela, porque o segundo, que é Véspera, que foi traduzido no final do ano passado, nós também já lemos no nosso grupo, e todas gostaram muito. Foi um livro que foi muito debatido, foi muito interessante para todos,
porque principalmente esse livro, Não Véspera, não tem um tempo, não tem um espaço, não tem um lugar, você não sabe quando e onde está acontecendo aquela história. Então é uma história universal, como dizia a Malu, que é uma história de mulheres e do que a condição de mulher quer dizer. Eu tive também a oportunidade de encontrar a Carla Madeira, porque aqui em Torim tem uma feira do livro a principal da Itália, em maio, e no ano passado, em maio, ela foi convidada. E quem fez a entrevista com ela foi uma autora italiana, jornalista, feminista, lésbica, completamente, e elas conversaram num jeito tão, assim, elas não se conheciam antes e se encontraram tanto nas opiniões, no pensamento, que no final da entrevista elas estavam trocando o número de telefone porque queriam manter contato. Foi uma ocasião muito, muito boa de encontrar uma autora brasileira aqui. Para mim, foi uma ocasião muito especial. Sobre o livro, quando eu li, eu também achei que fosse um livro sobre o perdão. Mas o perdão, eu vi no livro que ela ficou naquela situação, naquele casamento. Eu não vou falar sobre a Lucy, porque acho que já falaram tudo que é importante sobre ela. Eu acho que ela ficou naquele casamento, naquela situação, porque ela ficou congelada naquele momento da agressão, da violência. Ela congelou, ela não conseguia sair daquele momento. Ela paralisou ela completamente. Então, ela ficou ali, ao mesmo tempo, fazendo sofrer ele e sofrendo, como se fosse um castigo para todos os dois, essa relação. Quando ela voltou para casa com aquele menino, dando a mão para o filho, foi um momento, para mim, eu gosto de imaginar que foi um momento em que ela se libertou dessa violência, desse ódio, que ela descongelou daquela agressão. Eu gosto de imaginar que ela, daquele momento, que ela, não é que ela perdoou ele, mas ela aceitou o que aconteceu, que ela pegou aquele menino, pegou um ônibus, foi para a casa dos pais dela e começou uma vida nova, uma vida livre. Não penso que ela voltou a ficar com o marido, que ela aceitou ele na cama dela de novo. Eu acho que o perdão libertou ela daquela situação e que ela pôde prosseguir com a vida dela, sem ele. Eu gosto de imaginar que seja sem ele, porque eu também não acredito que uma pessoa capaz de fazer isso, doente quanto seja, maltratada na infância, mas uma pessoa que é capaz de maltratar um recém-nascido, eu não vejo muito conserto. É uma coisa que eu também não perdoaria. O perdão serviu para ela, para seguir em frente. Isso é o que eu acho. Meu nome é Cíntia. Obrigada. Eu tenho um perfil literário chamado Lendo com a Si, para quem não conhece. Lendo com? Com a Si. E em setembro, a gente leu esse livro no meu grupo. E eu quero citar uma frase que me impactou muito, de todas as frases mencionadas por Carla Madeira. A maior maldade de todos os tempos, a mais cruel, foi inventar que o sofrimento está para o bem, assim como o prazer está para o mal. Então, quando eu sugeri que eu chamo as minhas pupilas de meninas, porque lá somos meninas de várias idades em que a gente se complementa com a nossa história. A mais velha, de 1949, traz eu até me emociono, porque ela compartilhou um sofrimento que ela passou na vida dela em relação ao pai. E eu fiquei com um pouco de receio de trazer Carla Madeira para elas lerem, por conta justamente da questão da linguagem. E a minha surpresa foi, elas receberam de braços abertos. Elas deram um show nas mais novas.
ensinaram o quanto que o olhar da Carla Madeira é um olhar que abrange uma realidade de muitos homens e de muitas mulheres que estão aí soltos pelo mundo. Quando ela fala da questão de uma mãe questionar a Deus por ter tirado o filho, quantas mães a gente vê hoje em dia também passando por isso. Hoje uma mãe está enterrando um filho aqui em Brasília porque passou por uma agressão. Então, eu não vou falar muita coisa, porque o que eu tenho para dizer de Tudo é Rio é que é um livro que ele vem para incomodar. E se ele incomoda, é porque ele fez o trabalho dele. Independente se você concorda ou não, ele te causou incômodo. Então, na segunda leitura, na terceira, ou então não quero mais ler, mas ele fez o serviço dele. E a Carla Madeira, ela foi feliz com isso. Ela mostrou uma realidade sem filtro, sem maquiagem, sem nada, para mostrar que, sim, existem, sim, pessoas que não têm outra oportunidade. A oportunidade é aquela que bate a porta dela. Dalva, Lucy, Aurora, as mulheres desse livro, porque o meu grupo é justamente um grupo que lê mulheres, então o nosso olhar foi muito forte para essas mulheres. A gente percebeu o quanto as histórias estavam entrelaçadas, e na cerimônia da construção do vestido de noiva, do bordado, aquilo para mim, porque eu também trabalho com manualidades, então você coloca o sentimento mais puro. Minha filha, a vida vai mostrar as coisas. Então, como você falou, Tita, a mãe da Dalva, ela não quis passar aquele espaço que estava sendo construído pela Dalva, mas ela mostrou do jeito dela. E o discurso, e os diálogos, e as conversas que os pais tinham no leito, aquilo ali também fazia a gente pensar, porque a mãe, ela era muito, muito, muito para frente em relação ao pensamento, ao tempo, né? Não existe um tempo, mas bota aí, como o Franz Wagner falou, final do século XIX, se enquadra perfeitamente. Então, minha contribuição é essa, que eu venho de um grupo que a gente já leu, e a gente foi uma leitura muito feliz, apesar de ter me dado um pouquinho de medo, mas a gente foi muito feliz na leitura desse livro. E eu te agradeço, Tita, agradeço, Cleiton, pelo convite também. E nos próximos encontros, vou fazer de tudo para estar por aqui com vocês. Super obrigada, que alegria ver isso. Gente, eu já cometi alguns desabafos e inconfidências aqui antes. Eu não sei por que razão me sinto em casa aqui no clube de leitura. A gente não consegue julgar o outro de forma alguma, e às vezes, quando a gente está naquela posição, a gente congela mesmo. Em tese, eu acho um absurdo violência. Em tese, não. Eu já sofri violência no meu primeiro casamento, e eu congelei. Eu pensava assim, hoje, olhando para trás, minha mãe está na varanda, tem 80 anos, meu filho está na varanda, tem 33, meu filho mais novo. Olhando para trás, eu penso assim, como os meus pais não me tiraram daquilo? Não jogaram um guindaste ali para me puxar daquela situação, que eu não via, não percebia. Jornalista, com mestrado na Universidade de Brasília, em tese esclarecida. E aí? É a mesma coisa. Se eu fosse aqui uma mulher pescadora desse lugar que eu tô, que é uma comunidade pequena. É difícil para eu dar esse depoimento, mas saibam que é muito fácil estar aqui bonitinho, no domingo à tarde, banho tomado, perfume, dizer assim, jamais aceitaria aquilo, jamais deixaria minha filha aqui. Sim, hoje eu jamais aceitaria. Hoje, a Tita, de 60 anos, dona de si, não aceitaria. Mas aos 23, vulnerável, depois de ter passado por uma situação, porque eu casei muito rápido, eu namorei 6 anos, fiquei noiva, esperei comprar um apartamento, formar, tudo bonitinho para poder casar. 15 dias antes do meu casamento, meu noivo morreu num acidente de moto no parque da cidade. E aí, em pleno luto,
do nada, eu conheço uma pessoa 3 meses depois do caso, entendeu? E foi uma alegria da família preparar o meu casamento também. Só que no meu enxoval, lá no meu casamento, as iniciais bordadas à mão pela minha avó, não era do meu marido, era do meu noivo que morreu. A minha cabeça estava uma zona, desculpa aí o palavrão. E aí, eu me vi numa situação muito difícil também. Ah, Dalva era covarde, Dalva era isso. E a Tita era o quê? Entende? A gente só consegue... São coisas assim, talvez isso nem conste da minha biografia se um dia ela foi escrita. Se um dia ela fosse escrita. Mas o fato é que essa foi a história criada pela Carla Madeira. O livro mexeu comigo, de várias formas, talvez até por essa identidade também. Quando eu saí da história, eu saí engraçado. Sabe quem me tirou da história? Uma vizinha que eu nunca conheci. Não sei o rosto dela. Eu morava no segundo andar e ela bateu os cabos de vassoura assim para cima. Consegui meu telefone com o porteiro, me ligou, não tinha internet, não tinha nada disso. E me falou, você é uma mulher bonita, você faz... eu ainda apresentava televisão. Eu apresentava um programa diário na TV Brasília. Ainda tinha isso. Eu era uma pessoa pública, entendeu? Que às vezes maquiava para esconder. E que no final saí com uma perna quebrada, um gesso e uma muleta. E um filho recém-nascido no colo, foi quando deu a ruptura. Ah, perdoei? Não. Mas deveria ter perdoado e gostaria, e um dia ainda vou perdoar, porque eu vou viver mais leve. Não é perdoar, abrir a porta para a pessoa viver comigo. Eu quero essa leveza para o meu final de vida. Então, assim, desculpa ter trazido um depoimento pessoal, é porque é tão fácil, cara, da gente ver um filme, ou ler um livro, ou projeta a situação do outro, assim, e enfim, derivei aqui da conversa, peço desculpas, mas é para mostrar isso aí. E eu acho que tudo que estava no livro acrescenta na história. Sabe? Eu acho que foi tudo grandioso. Depois desse debate, eu vou ler os depoimentos. Eu vou ler os vídeos e as análises que estão disponíveis, porque esse livro me chamou a atenção por várias questões. Esse tema é recorrente, é um tema que eu luto contra ele com um trabalho que eu tenho, sou produtora cultural, com uma banda só de mulheres, Maria Rosa Choque, e a gente tem um trabalho social, né, nesse sentido, de luta contra a violência da mulher. Mas eu nunca contei meu depoimento pessoal lá. Mas era só para ilustrar. Quer falar, a Dalva ela foi o que ela pôde ser, como a frase que o Cleiperon destacou, que a Núbia destacou, né? É assim eu entendo. Perdão por esse parêntese. Por favor, Olá, gente, boa tarde. Eu sou um dos que amam o livro do Gabriel. Eu acho que, para mim, é um dos livros mais incríveis que eu já li, tanto pela poesia do livro. Eu sei que muitas pessoas acham a questão da poesia um pouco piegas, que ela vai colocando, ela usa muito silogismo, né, para poder criar sua narrativa, mas eu achei belo, eu achei incrível, né, se for para me reclamar, então por que eu não vou fazer um melhor? E ela foi lá e fez, escreveu. Eu acho o livro lindo. Para mim, o final é muito bom, satisfatório. E também tem a questão do arrependimento do Venâncio, né, que a gente não falou, porque eu me convenci do arrependimento dele. Foi um arrependimento realmente verdadeiro, né? Ele teve até mesmo que se perdoar pelo que ele fez, para ele poder continuar vivendo, porque foi uma amargura muito grande, todo aquele peso da consequência do que ele tinha feito. Então, pelo arrependimento dele, verdadeiro, que veio à tona, que ele, quando viu a outra criança também, ele tentou realmente mudar, cuidar daquele outro filho, né, agradar a Dalva. Então, por que não perdoar? Eu sei que o perdão pode vir sem o arrependimento do criminoso, né? Muitas pessoas que sofrem crime, por exemplo, mães que perdem filhos na mão de assassino, às vezes elas precisam perdoar para poder continuar, né? Mesmo sem o arrependimento daquela pessoa. E o arrependimento também pode vir de uma pessoa sem ter o perdão de quem sofreu a violência, né?
Então, eu acredito que o livro é realmente um livro sobre perdão, arrependimento. Nós temos, assim, sobre a vida de Lúcia, eu lembrei muito de Hilda Furacão. Hilda Furacão é uma mulher que existiu, ela numa revolta contra a sociedade, contra aquela família dela, né, com aqueles valores morais, uma mulher extremamente bonita, da classe alta, ela decidiu, por vontade própria, né, ser prostituta, né, para enfrentar para a sociedade e tal. E eu li uma biografia, né, da história dela. Nós também temos a questão da linguagem, né? Muitas pessoas acharam a linguagem chula, eu vi essas críticas na internet, eu não achei, pelo contrário, até isso eu achei, ela mostrou de uma maneira poética, né? Porque também eu não vi ninguém falando assim, todas as pessoas leu As Casas dos Budas Ditosos, do João Baldo Ribeiro, mas assim, eu não vi as pessoas reclamando, né? Então, às vezes a pessoa leu Tudo é Rio, leu Buda Ditosos, mas se choca com Tudo é Rio, né? Bom, enfim, gente, é isso. Gostei bastante do livro, é a segunda vez que eu leio ele. Na primeira vez eu amei, na segunda vez eu amei de novo. O final me fez chorar, eu não vou mentir para vocês, já que nós estamos, né, contando realmente, colocando sentimentos para fora. E nessa segunda leitura, quando a Dalva chega e diz, Lúcia, cuida do nosso filho. Nossa, aquilo eu chorei na hora, mesmo sabendo. Na hora, cuida do nosso filho, né? Então, isso me fez chorar. Então, a coisa é sobre perdão mesmo. Gente, é maravilhoso. Eu vi que, depois que eu li as críticas do livro, foi que eu vi que, assim, metade, né? Pessoas que realmente detestaram, odiaram, acharam o livro fraco, né? De construção mediana, a história. E tem gente que realmente, assim, depois daquele livro, realmente começou a pensar como a literatura brasileira também ela pode seguir, que ela pode ser lirismo, aqueles personagens não precisam existir, eles são apenas metáforas para explicações, né, a Dalva é uma metáfora, o Venâncio é uma metáfora e tudo mais, para trazer uma perspectiva de crítica mesmo, né, e se eu naquele lugar, o que é que eu faria, né? Então é isso, agradeço por estar participando hoje, há muito tempo atrás eu já participei, vejo rostos aqui, muitos amigos, conhecidos. E é isso, gente. Abraço, obrigado. E o interessante da obra é isso, é instigar. E aqui eu faço uma pergunta: será que a compreensão totalizadora do leitor não mataria o objetivo da obra? Então, faz parte da leitura mesmo instigar, sentir, ter pontos de vista diferentes. E, assim, eu quero finalizar um ponto que eu achei bem interessante do livro, que eu grifei, quando fala sobre Deus, que eu achei, assim, fascinante, que eu vou ler aqui. O problema não é Deus, é o que inventamos dele. As pessoas têm certeza demais sobre as vontades de Deus. Acho até que algumas criaram Deus em vez de terem sido criadas por ele. Deus não é de pensar, é de sentir. É um colo de braços fortes e delicados, pinando a gente num mar furioso. Esquenta seu coração nesse colo, respira com ele. Deus não é um lugar de certeza, é só um pouco de esperança. Boa noite, né? Antes tarde que mais tarde. Vamos lá. Do que eu ouvi aí, do pouco que eu li, pela Carla Madeira ser uma escritora tão badalada, eu imaginei outra coisa. Eu peguei o livro e li de uma vez só, num dia, bem rápido. Gostei muito, e eu acho que o livro é sobre amor, gente. O amor perdoa, o amor entende. Eu fiquei num casamento. Hoje eu entendo que eu estava num casamento abusivo, 33 anos. A Tita até conhece a pessoa, inacreditável, mas era. Conheci antes de casar com ela, hein? Pois quando eles namoravam. Eu não vou nem dizer quanto tempo mas tudo bem. Então, assim, a gente às vezes sabe das coisas, mas opta e espera que as coisas aconteçam de uma outra maneira. Foi muito bonito a maneira como a Dalva sofreu, se reergueu e, felizmente, ele conseguiu enxergar que ele fez tudo errado, né? Nada justifica a violência. Nós estamos aí com um caso horroroso de uma professora que foi assassinada e, no fundo, foi feminicídio, né?
Ela podia ter saído, podia ter conversado com a mãe dela, podia ter feito tanta coisa, no entanto, ela optou ficar. E eu só posso entender, na minha logística e com a minha logística de ver a vida e do que eu vivi e tal, e tudo, como a Simone escreveu aí, a gente lê o livro com o que a gente tem, né? Com a bagagem que a gente tem, com o que a gente sente, com o que a gente já sentiu, com o que a gente já viveu. Então, assim, tudo passa, né? No fundo, tudo passa. Então, nós estamos mal, passando um momento difícil hoje, daqui a pouco já não é. Tem um psicólogo, terapeuta, que eu gosto muito dele, que ele fala uma coisa pra gente, que é, quando a gente está em cima da montanha, com tudo lindo e maravilhoso, a gente esquece de que um dia a gente já esteve embaixo. E quando a gente está embaixo, a gente muitas vezes quer subir correndo para ficar lá em cima, sem entender, perceber, vivenciar e experienciar tudo isso que a gente está passando, né? A vida não são só flores, tem os espinhos também. Então, assim, eu não sei, eu esperava mais do livro por falarem tanto da Carla, mas eu achei o livro bom, achei o livro legal, é uma leitura muito fácil, dá para ler tranquilo, rápido, mas a história é uma história atual, mas eu senti que o livro está falando de amor, sabe, de perdão, de entendimento, de sentir o momento que está acontecendo e o que eu posso fazer daqui para ali. Todo mundo sofreu anos, ela não diz, pelo menos eu não entendi quantos anos foram esses sofrimentos, né? Mas, assim, foi um tempo muito grande, porque se está sofrendo há mais de um ano, já é muita coisa. Na minha separação, eu fiquei 2 anos sofrendo, até eu conseguir me reerguer e entender tudo. E hoje eu falo, eu estava num relacionamento abusivo. E é muito difícil isso, é muito difícil. Quem passa por isso traz a bagagem que teve de antes de sofrer a violência, né? Então é isso. Valeu, Tita, pela indicação. E desculpem o atraso, grupo querido. Eu estou aqui com você, viu? Eu vou voltar aqui uma questão que a Mariana levantou lá no começo e tentar fazer essa pergunta sem entrar muito em spoiler. Uhum. O Tudo é Rio, ele provocou muitas críticas de uma perspectiva feminista, porque o arco narrativo dele, quando você para olhar, ele retrata uma conciliação, uma concertação entre uma mulher que passa por uma situação grave de violência doméstica e o homem que é seu agressor e ela traz de volta para casa. Aí eu queria saber como é que você responde a esse tipo de crítica. Então, eu acho que essa é uma questão bem interessante, porque a crítica é essa. Tudo é Rio romantiza a violência? Essa é a questão, né? Eu vou te contar uma história de Manuel de Barros, que uma pessoa que é uma interlocutora muito importante para mim na minha escrita, chamada Vânia Moraes, é uma psicóloga. Eu fiz essa pergunta para ela: Vânia, você acha que Tudo é Rio romantiza a violência? Eu troco muito com ela. E ela me lembrou dessa história do Manuel de Barros, que é Maria Pelego Preto. Maria Pelego Preto, 18 anos, era abundante de pelo no pente. A gente gostava a gente pagava para ver esse fenômeno. A moça levantava um lençol, tampava o rosto, e deixava ver o pelego preto que subia até quase acima do umbigo. O pai, entrevado, ficava na porta, cobrando as entradas. A mãe nos fundos, rezando, glória a Deus nas alturas. Um senhor de respeito diz que aquilo era uma indignidade, que era um desrespeito com as instituições da família e da pátria. Mas parece que era fome. Então ela me lembrou essa história de um capítulo 25 de Tudo é Rio, que diz: olha, Dalva podia ter ido embora. Dalva podia ter denunciado o Venâncio, colocado ele na cadeia, podia ter espalhado para a cidade inteira a crueldade dele, mas Dalva fez, ela poderia muitas coisas, mas ela fez só o que ela pôde. Quem vê de fora
faz arranjos melhores, mas é dentro que o não dá conta ocupa tudo. Então, quando eu pego essas duas histórias e penso nessa questão, eu penso no seguinte, muitas mulheres não vão embora, muitas. Principalmente a partir da primeira agressão, muitas mulheres não vão embora. Mas quem fala da romantização não está falando disso, está falando do perdão, né? Bom, esse perdão acontece e esse perdão é uma coisa essencial para a Dalva. Quando eu, como escritora, olho para a Dalva e tenho curiosidade de escrever a história de uma mulher que não vai embora, né? Eu penso, por que ela não vai embora? Ela não vai embora porque ela está com raiva e ela quer punir Venâncio. É uma das possibilidades. Ela não vai embora porque ela está triste, com um amor que acaba. Ela não vai embora porque ela está sem força. Mas ela não vai embora porque ela quer punir Venâncio. E ela pune durante 7 anos. Dalva não é só vítima. Ela também pega as rédeas da história e ela que decide como aquilo vai... Qual vai ser o desenlace daquilo. No último parágrafo... Cuidado só com os spoilers, hein? Porque tem muita gente que ainda não leu. Sim, no último parágrafo, o narrador diz uma coisa muito importante. Ela diz o seguinte, o próximo passo traz a possibilidade do abismo. Essa possibilidade do abismo diz para mim que na hora que eles entram para dentro de casa, eu não sei o que vai acontecer. Eu agradeço muito a todos que tiraram um pouco do tempo, do valioso tempo de cada um de nós, né, que esse é o bem mais precioso que a gente tem para aderir e se dedicar a essa leitura, que foi assim a minha sugestão. E se eu escolhi é porque é muito rica para mim, não apenas em função de uma vivência pessoal. Eu não acho que foi um livro que eu li rápido, ao contrário, eu li de novo algumas páginas. Achei que a escrita foi diferenciada, achei que a narrativa me pegou e vi inclusive nuances profissionais, né? Eu sou colega dela de profissão aí e não tive a sorte da nossa amiga de Turim, não a conheci. Mas, assim, agradeço a cada um de vocês que leu, que se dedicou, que viveu, que gostou, que não gostou, porque é muito importante a gente ter esse encontro e entender os contrários também. Os contrários só nos enriquecem, né? E agradeço demais a você, Kleiperon, por tudo, por essa avaliação, por essa capacidade de analogia fantástica, elucidativa e, enfim, a cada um é um prazer. Cada livro novo aqui, mais eu aprendo. Eu queria estar mais presente nas reuniões do que eu estou. Infelizmente eu trabalho nos horários meio esdrúxulos, né? Mas eu li todos os títulos indicados até aqui e espero estar mais presente. Muito obrigada a todos. Obrigada, Kleiperon.